Boa noite. Olá, vamos nós aqui. Cadê minhas queridas amigas do devocional? Meninas, já tem Kilza chegando aqui primeiro. A primeiríssima de hoje, Kênia. Kênia sempre chega cedo. Nelly. Olá, meninas, vamos. Rafaela também já chegando. Hoje nós tivemos uns minutos de atraso, porque voltando a essa rotina, né? Tá todo mundo voltando um pouquinho para alguma rotina. E eu tô com uma dificuldade com a segunda-feira. Boa noite, Lúcia. Então eu tô com uma certa dificuldade e já vou pedir a vocês de antemão para a gente trocar para terça-feira. É fase de ajustes, né, meninas? Vocês estão sabendo que a gente está testando muita coisa. E tô chegando e não tô conseguindo tomar o banho, que a gente tem que chegar e tomar logo aquele banho nesse período, e eu não tô conseguindo tomar o banho para vir direto para cá. Mas aí, provavelmente, próxima semana a gente fará na terça. Combinado? Vocês dão aí um ok. E eu vou colocar lá no nosso stories, tá? Para eu chegar e ter aquela sensação de limpeza, que eu não estou agora. Então, vamos lá. Sem problema, né, Kilza? Tá bom para a Lúcia, para a Kênia. Vocês depois me lembrem no final para a gente comentar. De todo mundo se encontrar na terça-feira. Vamos lá, vamos continuar. A gente estava falando da história de Nora. Lembram? Que ela falava dos planos, e quando casou, ela foi vendo que os planos dela não eram iguais aos planos de Deus. E ela compartilhou conosco no livro que começaram a ter as primeiras crises financeiras, e isso trouxe alguns prejuízos, né, para a vida deles no início. Eles tiveram que mudar, foi uma transição. Só após 17 anos é que eles voltaram para o leste dos Estados Unidos, quando o esposo de Nora já estava estável no trabalho e ela já mãe. Então, nós podemos perceber ali que Deus tem os planos e Ele executa como Ele quer na nossa vida. Esse é um fato. Eu queria começar, eu estou escolhendo alguns textos que Deus está me falando para acrescentar o livro, tá? E eu queria que a gente pudesse pensar agora sobre o Salmo 139, o versículo 16 e 17. Qual o plano de Deus, desde quando Deus tem compromisso com a nossa vida? O salmista diz: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Segundo o salmista, ainda quando a vida dele não tinha forma, estava informe, tudo a seu respeito já tinha sido escrito no livro, né? No livro do Senhor. Todos os meus dias, cada um deles, e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Se foi assim com o salmista, foi assim na minha vida, foi assim na sua, na vida de Nora, de Caroline. Então, ele chega a dizer no 17 que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Nós vamos nos deparando na nossa vida com muitas situações que nós fazemos o plano e Deus realiza de outra forma, e no final tudo se encaixa. E ela vai continuar falando aqui sobre essa história de vida dela. E aí, nessa nova fase, ela volta para o leste e ela se pergunta. E ela diz: eu me perguntava, será que eu deveria trabalhar fora quando não mais preciso trabalhar tanto? Quantas mulheres vivem esses dilemas? E aí ela se perguntava, é errado eu me sentir desanimada por estar em casa, trabalhando só em casa? E havia uma dúvida no coração dela.
O Salmo, Kênia, é 139, versículo 16 e 17. E a dúvida de Nora era: reinvisto no trabalho ou tenho outro filho? Quantas mulheres não já tiveram também essa dúvida, né? Qual a hora de retornar ao trabalho? Na região, ela disse que começou a sentir uma certa pressão quando ela voltou para o leste dos Estados Unidos, de ter lá filhos perfeitos. Por quê? Porque, segundo ela, a era digital, né, já estava avançando e agravava consideravelmente essa ideia de perfeição por todo lado. Comparações que intimidam. E se a gente for pensar bem, hoje existe essa neurose muito mais intensificada, né? Nessa era digital, de mulheres que postam a vida perfeita, mãe perfeita, a dona de casa perfeita, aquela que ainda cozinha, que põe uma mesa linda. E aí, às vezes, muitas outras mulheres olham aquela ali e dizem assim: como é que ela consegue? Como é que ela consegue chegar do trabalho e ainda tem tempo de brincar com as crianças? Aí posta fotos brincando com as crianças, aí depois posta foto de um prato que faz. Queridas, de uma certa forma a gente tem nós temos que nos proteger dessa era digital, que eu chamaria como se fosse a era do parecer feliz. E não preciso ser feliz, mas eu preciso parecer. Cuidado, não vai existir essa mulher perfeita. Às vezes é muito fácil se postar uma foto com aquela família perfeita, parece de comercial de margarina, né? Quando muitas vezes não é a realidade. Deus é Deus de verdade. Deus é um Deus de sim, sim, não, não. E não de fake, não de parecer feliz, de ter uma família parece unida. Então, não vamos entrar nessa neurose de era digital, da era da perfeição. E ela diz aqui que essas comparações intimidam, e intimidam mesmo. Quantas de nós não já se pegou se comparando? E aí ela nos lembra do Salmo 33, 4. Ela diz assim, que tanto ela como Caroline somos inacabadas, temos pontos cegos na nossa experiência, somos limitadas, Deus não. Pontos cegos na nossa experiência é como um carro. Às vezes a gente não consegue ver tão bem as laterais porque tem ponto cego, vocês sabem, né? É aquela estrutura do carro onde você não consegue, às vezes, ver uma moto que está bem do lado. Por quê? Porque o visor não dá a visão perfeita porque pegou no ponto cego. É aquela estrutura do carro onde você não consegue visualizar por retrovisor lateral nem o dianteiro. O que a gente pode comparar com isso? Eu e você, nós temos pontos cegos na nossa experiência. Nós não sabemos tudo, nós não aprendemos tudo. Nós não vamos ser a mulher, nem a mãe, nem a dona de casa, nem a profissional perfeita. E Deus não está procurando perfeição. No Salmo 33, 4, é interessante quando o salmista diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todo seu proceder é fiel. A palavra do Senhor é reta. O que vem de Deus é reto. E todo o seu proceder é fiel. O proceder de Deus. Mas nós não temos um proceder 100% reto. Nós falhamos. Não existe essa perfeição. Não existe essa mulher que não tem seu ponto cego. Então, queridas, a história, ela entra aqui na história dela, né? E depois Caroline começa a sua história, que ela vai chamar de a história moderna, onde ela vai falar que ao longo dos anos as mulheres adentravam cada vez mais no mercado de trabalho.
Só que ela não brincava de casinha na infância. Ela brincava de escritório. Ou seja, alguma coisa Deus já despertava nela na infância para trabalhar em escritório. E aí, por muito tempo, a partir do século XX, isso passou a ser um conflito moderno da mulher. Trabalho e família. E foi gerando, para algumas, raiz de conflito. Uma coisa que a gente observa nessa história moderna da mulher é que ela até cita que foi se percebendo homens zangados, mulheres iradas. Especialmente no campo de trabalho, a gente tem visto as mulheres muito parecidas com a resolutividade, com o temperamento do homem. E até filmes foram feitos mostrando, né, quanto as mulheres têm se transformado em damas de ferro. Como se a mulher, se parecendo cada vez mais com o homem, ela fosse se tornando mais competitiva no mercado, e muitas mulheres com isso foram perdendo a docilidade. Ela levanta esse ponto, e isso é um alerta para nós, tá? E é um alerta especialmente para as mulheres que estão aqui, que trabalham fora e que são casadas, tá? E eu até mesmo no seu testemunho, quando elas trabalham fora e têm filhos dentro de casa, ou até nem tem para os parentes. Eu conversava com duas amigas que fazem parte aqui do nosso devocional, no último sábado, com Fernanda e Clênia. E a gente falando sobre isso, como a mulher ela tem perdido muitas vezes a sabedoria, principalmente quando ela trabalha fora e ela é casada, ela precisa ter uma sabedoria do alto muito redobrada. Porque às vezes, mesmo que ela pode até se destacar no trabalho, ela pode até financeiramente se destacar também, em detrimento ao marido, mas ela não pode deixar que isso inverta os papéis, que ela perca o papel de esposa, a docilidade, ela não tratar o homem como inferior por questões sociais, porque Deus tem um plano para o homem e para a mulher, são papéis importantes, e até a gente vai combinar depois uma live, a gente falou sobre isso, a importância de falar do papel do homem e da mulher. E a gente vai organizar isso com vocês, se Deus quiser, com o presbítero Itiel, que é esposo de Clênia. A gente fazer um momento para falar do papel do homem na família, e aí vocês vão convidar aquelas que são casadas, vão convidar ou tem filhos, né, adultos, Lúcia que tem filho noivo, convidem nesse dia para participar, tá bom? A gente vai combinar a data. Então, temos que estar atentas a isso e pedir sabedoria do alto. E aí, agora, falando um pouquinho sobre a história de Caroline. Ela diz que nasceu em 63, hoje está com 57 anos, num momento de grandes transformações nos Estados Unidos, no movimento de libertação feminina. E ela diz que naquela época, Gloria Steinem era uma coelhinha da Playboy e escreveu, né, ela era líder também do movimento de libertação feminina. E essa Glória, ela tinha um emprego glamuroso, né? Coelhinha da Playboy. Mas ela cita isso, que apesar de ser um emprego glamuroso, mas diminuía a mulher. E o fundador da Playboy, que ela faz referência aqui, Hefner, em 53, escreveu num artigo que dizia o seguinte, em 1953, os homens deveriam gozar o prazer que a fêmea tem para oferecer, sem se envolver emocionalmente, ou pior, sem a responsabilidade financeira. Então ela diz que isso foi citado por um homem, né, que era o fundador da revista Playboy nos Estados Unidos. Ou seja, então ela nasceu em 63 e passou por várias transformações que ela vai citando aqui. Dentre elas, hoje a gente está falando muito do novo normal, né? Nesse momento que a gente está
de transição da pandemia para uma nova fase. Nós falamos muito nesse termo hoje, novo normal. E entre 1940 a 1950, ela diz que lá os Estados Unidos estavam fabricando uma nova normalidade. Ela se refere a esse termo aqui no livro, nova normalidade, bem parecido com esse momento de transição que nós estamos vivendo agora. Que queria dizer novas formas de viver. A economia estava se fortalecendo com o pós-guerra. As casas, elas tinham mais eletrodomésticos, as pessoas estavam começando a possuir sua própria casa própria. E nesse período as mulheres foram muito atraídas para fábricas, para os serviços, para os comércios, mas também mantinham seus trabalhos domésticos, como a gente também faz hoje, né? Também não é muito diferente. E o governo, na época do pós-guerra, dizia que os empregos eles eram glorificados como serviços patrióticos. Ou seja, então mexia no emocional da mulher, que era patriota, de que ela deveria trabalhar fora, que o emprego ele era glorificado. E nesse momento, ela cita que mais de 6 milhões de mulheres entraram, no período de pós-guerra, na força de trabalho americana. E aí as mulheres começaram a assumir cargos de motoristas, de táxi, de ônibus, assessoristas, seguranças, faziam peças para tanques, para aviões, para botes salva-vidas que usavam em navios. E elas se tornaram menos do lar, né? Elas não tinham mais tanto tempo. Então foi uma transformação que foi acontecendo aceleradamente nesse período de 40 a 50, que era chamado da nova normalidade. Ela cita que até 1952, 2 milhões a mais de esposas entraram no mercado de trabalho, um aumento de 460%. E as fábricas de aviões, 50% a 100%, né, foi crescendo de 50% a 100% das fábricas, elas tinham mão de obra feminina e consideravam que a mão de obra feminina era mais eficiente do que homens para alguns detalhamentos. Ou seja, a gente até já falou sobre isso, né? A mulher usa muito o hemisfério direito, por isso a mulher é mais detalhista, ela é muito absorvida no mercado de trabalho na área de saúde, na área de humanas, de educação, porque a mulher tem essa empatia, essa sensibilidade, essa percepção, essa capacidade de lidar com pessoas, mais desenvolvido, cientificamente comprovado, porque ela utiliza muito o hemisfério direito, que é o emocional, enquanto o homem opta comprovadamente por área de exatas, ele lida muito bem com questões espaciais, tempo, espaço e números, que é a mulher. Bom, e aí os empregadores, eles tinham na época o direito de exigir que elas permanecessem solteiras e colocar até como uma condição de trabalho. Também os empregadores ofereciam salários mais baixos para as mulheres, muitas casavam jovens, né? E aí o que acontecia? Menos solteiras para as vagas. E aí os empregadores e o governo começaram a relaxar os obstáculos para contratar mulher casada, porque as solteiras estavam casando muito jovens e aí eles foram absorvendo mulheres casadas. As de 45 anos, ela cita que já haviam cumprido os deveres de criação dos filhos, porque casavam bem jovens, e aí entrava numa segunda onda de feminismo, que era o papel de donas de casa que estavam altamente ainda, né, com a capacidade produtiva, mas que estavam ociosas. E estas também começaram a entrar no mercado de trabalho, né? Havendo a necessidade, eles começaram a também absorvê-las. E aí uma coisa interessante é que em 1963, caminhem comigo, o livro ele resgata muito, vocês estão vendo, essa questão histórica da mulher.
de 52, agora a gente pula para 63, foi quando o presidente Kennedy assinou o Ato de Igualdade Salarial, de Gênero, Raça, Nacionalismo, Religião. E aí, isso também não resolveu a desigualdade salarial e entre outras desigualdades que a mulher ainda continuou enfrentando. Tem até um livro que ela diz que se destacou muito na época, foi A Mística Feminina, de Beth Friedan, que nesse livro de Beth Friedan falava sobre a síndrome da dona de casa engaiolada. Olha só, nesse livro ela defendia que mulheres sentiam-se realizadas apenas como esposas e mães, que foi contestado, inclusive, né, na segunda onda do feminismo, né, nessa fase da conquista do voto feminino. Então veio uma historiadora fazendo uma crítica a esse livro, que era Glenna Matthews, e ela falava o seguinte, que o livro era uma fonte histórica boa, mas como não tinha noções de domesticidade do século XIX, o livro perdeu essa questão crítica. Por exemplo, presumia que o papel de donas de casa era apenas algo de que as mulheres tinham de ser libertadas. Por isso, a ideia da gaiola, né? Síndrome da dona de casa engaiolada. E aí, a historiadora começou a fazer uma crítica a esse livro. Engaioladas e libertas de quê? Que gaiola seria essa? Será que as que só encontravam salários baixos na época e desigualdades sociais estariam em melhor condição do que as que trabalhavam no lar? Né? Então, esse livro, Síndrome da Dona da Casa Engaiolada, foi extremamente destacado na época, mas quando veio a segunda onda do feminismo, ele foi refutado, criticado, porque se os salários estavam tão baixos, então essa dona de casa que trabalhava fora, às vezes ela tinha uma condição muito mais precária de vida, um estilo de vida muito pior do que aquela que estava em casa. E como ela poderia afirmar que todas as mulheres sentiam-se engaioladas, né? E aí a gente lembra aqui do salmista, como a gente lê hoje no Salmo 139, quando ele diz: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Queridas, o que a mulher, o que eu e você, o que nós precisamos é crer que seja qual for a nossa vida, lembrem daquela frase de Spurgeon, que a gente já vem lembrando desde o primeiro livro. Se houvesse uma situação de vida que fosse melhor para nós, certamente Deus já teria nos colocado nela. Às vezes a situação de vida que nós estamos vivendo, que algumas vezes até nós achamos que estamos perdendo alguma coisa com a vida que temos, nós podemos não estar perdendo nada, Deus pode estar nos dando livramento. Nós temos que, assim como o salmista, dizer: teus pensamentos, oh, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. No versículo 17, a gente deveria pensar assim: seja qual for a situação de vida que eu estou vivendo, se Deus me colocou, certamente, se houvesse uma situação melhor, Ele teria me colocado nela. Então, cada mulher, eu e você, o que nós mais precisamos nem é dessas condições sociais igualitárias, isso nem é o mais essencial para a vida da gente, sabe por quê? Lembra que a gente falou no último devocional? Todos os papéis sociais dessa terra terminam nesta terra. O que nós precisamos é de um propósito maior do que simplesmente ou trabalhar fora ou trabalhar dentro de casa. Nós temos que viver uma vida com propósito, não só para comprar coisas, né? Não só para cumprir rotina. Não, queridas, nós temos que ter uma vida com propósito.
Inclusive, muitas mulheres se queixam, né, do pensamento que Deus determinou para a vida delas, se elas estão trabalhando em casa, porque é rotina, porque todo dia eu faço a mesma coisa. Mas muitas que trabalham fora também se queixam porque trabalhar fora também é rotina. Ou não tem rotina quando a gente trabalha fora? Né? A gente trabalha 1 ano, 2 anos, 3 anos e 15 anos, trabalha fora, vira rotina também. Ou seja, então nós temos que viver por um propósito maior. E aí nós vamos lembrar o que tem lá em Josué, uma palavra de Deus aqui em Josué. Para quando nós estivermos, às vezes, enfraquecidas, sem encontrar esse propósito, nos tornando uma mulher rixosa, queixosa, achando que nossa vida virou uma rotina chata. Em Josué 1:9, Deus diz para Josué, né? Aqui Deus tinha um propósito com Josué. Como ele tem um propósito comigo, com você. Né? Como Kênia diz, aprendi a amar a minha rotina. Que bom, Kênia. Que bom que a gente amasse a rotina, porque todos os nossos dias, a gente acabou de ler, foram determinados. Então, Deus determinou e os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Mas olha em Josué o que ele diz. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares, o Senhor é contigo. Quando Deus dizia isso para Josué, né, é uma palavra que a gente pode perfeitamente nos colocar aqui no lugar de Josué, e Deus estaria dizendo a mesma coisa para nós. Josi, Kênia, Lúcia, Fernanda, seja forte e corajosa, não tema, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que tu estiveres fazendo, seja qual for a tua rotina, eu sou o Senhor teu Deus que eu te digo que estarei contigo. Ele é esse mesmo Deus que a gente leu hoje em Salmo 139, que tem pensamentos preciosos a nosso respeito, que tudo antes que a nossa vida tivesse sido formada, quando a gente ainda era uma substância sem forma, tudo que ia acontecer, tudo que a gente ia fazer nesta terra, já estava escrito e determinado. O que a gente ia ser, na verdade, queridos, nós só fazemos o que fazemos, só temos o que temos, só cumprimos o papel que exercemos nessa terra, porque Deus escolheu, Ele determinou no seu livro, todos os nossos dias estavam escritos antes que a gente nascesse. A gente só tem o que tem que ter, a gente está no lugar que Deus quer que a gente esteja, a gente está fazendo o que Deus quer que a gente esteja, e aleluia por isso, e glória a Deus por isso. E quanto mais a gente se queixa, sabe, mais a gente se torna uma pessoa azeda, amargurada, a gente não vive aqueles frutos do Espírito, isso vai roubar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso amor, a nossa bondade. A gente não vai ter paciência, que é longanimidade. A gente não vai fazer as coisas com benignidade, com bondade. A gente vai fazer para cumprir tabela. E a gente sente quando alguém faz qualquer coisa nessa terra por fazer ou por dinheiro. A gente sente que não é verdadeiro. E a pessoa... Sucesso. Aristóteles dizia uma coisa interessante. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Nada que a gente faz prospera, vai ter sucesso, vai ter êxito, se a gente não fizer primeiro o nosso trabalho, aquilo que Deus nos confiou. E de preferência, que a gente seja forte e corajosa, não temer, não se espantar, porque o Senhor nosso Deus é conosco por onde quer que andarmos. Amém. Ai, meu Deus, que o devocional acabou. Ai, que pena. Vocês já sabem, né, que eu fico com pena, né? Vocês já sabem disso. Mas, queridas, seja naquela época ou seja hoje, nós vamos viver injustiças. Naquela época, ela diz aqui que já haviam oferta de trabalho para masculino ou feminino, não havia leis contra assédio sexual, demissão quando casavam ou engravidavam. Olha que injustiça. As aeromoças, elas eram demitidas se elas engordassem ou se passassem dos 30 anos. Olha só, que injustiça. Não recebiam horas extras. Em alguns estados,
As empregadas tinham que levantar mais de 15 quilos para poder ser admitidas em algumas fábricas. Ou seja, a vida era mais dura também para mulheres não brancas. Isso é histórico que ela levantou aqui. As poucas esposas que trabalhavam fora que tinham direito sobre salário e propriedade do marido, somente em 8 estados dos Estados Unidos. No demais, elas não tinham direito a salário ou propriedade do marido. E uma pesquisa, só para finalizar, uma pesquisa que foi feita com 1.800 mulheres em 1962, destacou que 2 imperfeições na vida das donas de casa era: primeiro, as esposas se queixavam de serem pouco elogiadas pelos filhos e esposo. E segundo, a ociosidade após os 40 anos, quando os filhos cresciam. Ou seja, não era um momento bom para as mulheres. Não era assim uma situação tão favorável, né? Elas tinham queixas. E foi um momento que fizeram, inclusive, pesquisas. Além dessas injustiças no mercado de trabalho, ainda as mulheres se queixavam nessa época, né, de que as que ficavam em casa tinha injustiça no trabalho, e dentro de casa elas se queixavam de que o que elas faziam como se fosse obrigatoriedade. Elas não sentiam reconhecimento e ociosas quando os filhos cresciam, porque não tinham mais uma função a fazer. Queridas, o que a gente finaliza aqui hoje, pensando, vendo todo esse panorama aqui das mulheres, né? Me chamou muita atenção, as aeromoças eram demitidas se engordassem ou se passasse dos 30 anos. Nós conseguimos, Deus também abençoou as lideranças, nós conseguimos muita coisa, né? Muita coisa nós conseguimos. Porém, ainda nós temos que entender que aqui na Terra sempre vamos sofrer injustiça, né? Sempre, sempre, sempre. Mas onde Deus nos colocar, Ele vai estar conosco por onde quer que andarmos. E a gente ainda tem muito que conquistar. Mas o nosso papel mais importante, onde Deus nos colocou, a profissão que Ele determinou no livro, quando nos formou, todos os nossos dias estavam contados, é que nós sejamos filhas de Deus. Este é o papel que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Esse é o papel que não vai acabar nesta terra. Este é o papel que a gente vai levar por toda a eternidade. Que filha eu fui para Deus? Como eu me portei dentro de casa? Será que por ter assumido cargos e por ter ganho um salário que melhorou muitas condições para a mulher hoje e por ter me destacado funcionalmente, profissionalmente, socialmente, o status, será que eu deixei de cumprir como filha de Deus o meu papel como esposa? Será que eu me tornei arrogante, orgulhosa, vaidosa, de bater no peito e dizer eu compro, eu faço, eu determino porque o dinheiro é meu? Não é esse o coração da filha que Deus se orgulha. Então, vamos pensar em não perder nossa docilidade, nem a obediência a Deus, a conhecer muito bem qual é o nosso papel, seja fora, um trabalho fora de casa, se Deus determinou, ou se é dentro de casa que Deus determinou. Qual é o meu papel principal? É ser filha de Deus, é obedecer a Deus onde quer que eu esteja. Amém? Então, queridas, que nós possamos amadurecer, né? Cada dia mais essa palavra no nosso coração, e quando a gente estiver na nossa rotina, onde for que Deus determinou, que a gente faça com o coração alegre, de acordo com os princípios de Deus, obedecendo ao Senhor, porque nós sabemos aqui que tudo estava escrito no livro do Senhor e determinado quando nós nem ainda havíamos nascido, e que os pensamentos de Deus, a soma deles, são preciosos para mim, dizia o salmista, e preciosos para você. Meninas, infelizmente a gente vai ter que se despedir. As que chegaram depois, a gente tem outro combinado, viu? Essa é a questão da nova normalidade que havia nos Estados Unidos e está havendo hoje. Eu tive que voltar agora a trabalhar presencial também,
e online. E aí o que acontece é que na segunda-feira, hoje eu cheguei faltando 20 minutos para nosso momento. E aí não deu tempo, eu tava dizendo aqui, não deu tempo nem higienizar, nem tomar banho ainda. E aí não é muito confortável, né? Nem é muito saudável. Então, a gente pode, a partir da próxima semana, ficar no horário das 20 horas, na terça-feira, combinado? Eu vou vou postar bem direitinho aqui para ninguém se confundir. Então, não será na segunda, vai ser nas terças, de 20 às 20h30. Que sempre a gente passa uns minutinhos, né? Quem me deixa bem feliz é a Perla, que ela gosta que passe uns minutinhos. Perla, obrigada, viu? Perla é a torcedora por uns minutinhos a mais. E um abraço grande para vocês, que Deus nos fortaleça, nos abençoe na rotina que a gente estiver. Acorde amanhã cedo, glorifique a Deus e diga: Senhor, benditos são os teus pensamentos para mim. Como a gente leu, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que mereceis. Qual é o pai que o filho pedindo um pão vai dar uma pedra? Então, queridos, a Bíblia diz isso. Então, nós somos filhos de Deus. Onde Ele nos colocou, Ele está conosco. Ele determinou. Então, vamos glorificar o Pai com a nossa vida, com a nossa obediência, com a nossa alegria, com os frutos do Espírito Santo. Amém? Até terça, de 20 horas. Ok? Tchau!